graça e a paz do Senhor Jesus seja plena, completa, absoluta sobre a vida de vocês. É bom estarmos aqui nessa manhã para juntos prestarmos um culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. A pastora Yara não veio hoje, está tudo bem com ela, mas ela entendeu que hoje era um dia dela estar em casa para ter uma audiência com o Rei dos Reis. Então ela resolveu ficar em casa e certamente ela está lá orando por nós. Amém? Estou vendo algumas pessoas novas aí. Eu vi que a Paula chegou com um casal. Apresenta para nós, por favor, Paula. O Dudu e a Tereza. Tem tanto tempo que eu não os vejo que eu nem os reconheci. O Dudu, o cabelo está diferente, ficou um pouquinho mais branco, né, Dudu? E a Tereza, acho que cortou o cabelo, não foi, tio? É isso mesmo. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe ricamente vocês. Aqui ao lado do... ali é o Pedro. É o Pedrão. Que bom, Pedro, que você está aí. Glória a Deus. Gostei de ver o pessoal ontem lá na praça, né? Fazendo aí, participando lá da enquete, né? Como é que fala? Da peça que foram feitos lá, né? Revelação de novos talentos, né, Tatiane? Eu vi a Tatiane lá também, vi todo mundo lá. Quem é que deitou no chão? Eu dei rapidamente assim. Ô, Renatinho. Que bacana. Estevão também, né? Que bacana, que legal. E isso é muito bom, queridos, porque eu me lembro quando eu me converti, a reunião da mocidade chamava-se União de Treinamento. E o que era isso? União de Treinamento era exatamente isso que está sendo feito, sabe? Que é dar às pessoas a oportunidade para que elas possam treinar os seus talentos, né? Aprender um pouco a respeito da vida espiritual, da vida com Deus, entendeu? Isso é muito legal, o que está sendo feito, né? Rebeca e as crianças hoje ficaram em casa, Sandrine. Maria Júlia está sarando a gripe, aí a Rebeca achou melhor não trazer ela. Ok. Tá bom, é isso aí. Glória a Deus, né? Aqui é a Marinalva, né, Mari? Deus abençoe. Renatão tá ali. Foi bem de viagem. Nadou muito, muitos mergulhos lá. Comeu muito peixe. Glória a Jesus. Queridos, vamos ficar de pé, abrir nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 36. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16. É apenas um versículo que eu vou ler. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo, e não houve mais remédio. Repetindo, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo, e não houve mais remédio. Pai querido, eu quero te agradecer nessa manhã pela tua bênção manifestada aqui no nosso meio. Agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado para nesta manhã, aqui na tua casa, prestar um culto de louvor e de adoração a ti. Agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um dos queridos irmãos aqui presentes. Queremos ministrar sobre eles, que teu Espírito Santo fale ao coração de todos nós nessa manhã, a começar de mim, que tu me ajudes para que eu possa ser um mensageiro fiel para a tua honra e tua glória. Aqueles que não puderam vir, caso da Maria Júlia, que está se recuperando da gripe, que o Senhor abençoe, que ela se recupere totalmente. A Rebeca e o Estevão que ficaram, que o Senhor os abençoe. Pastorear em casa nesse tempo contigo, que tu possas falar ao seu coração. E os demais irmãos, ó Deus, que não puderam vir, que o Senhor os abençoe, os sustente e os guarde. Receba a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido? Glória a Deus. Sabe, existem algumas expressões populares que denotam perigo. E quando alguém fala uma expressão dessa, é uma forma de fazer uma advertência às outras pessoas para que elas não incorram em algum erro. Por exemplo, não cutuque a onça com vara curta. Não é isso? Cutucar a onça com vara curta é um problema sério, né? Mexer na caixa de marimbondo, já pensou?
O pessoal até disse que quem quiser ter muitos seguidores é só mexer na caixa de marimbondo, né? Outro diz assim: aqui se faz, aqui se paga. Em boca fechada não entra mosquito. Então cuidado na hora de abrir a boca, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. E a mais importante que eu quero dizer para vocês aqui, expressão que inclusive se encontra na Bíblia, que denotam perigo, e que é o tema da nossa ministração dessa manhã. Com Deus não se brinca. Repita comigo. Com Deus não se brinca. De novo. Com Deus não se brinca. Queridos, é fato que nós não podemos brincar com Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, é amoroso, é bondoso, é misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são renovadas todas as manhãs, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. A Bíblia apresenta assim tantos atributos de Deus que são positivos, mas a Bíblia diz também que Deus é justo, que Deus é juiz. Então, quando a Bíblia diz assim, com Deus não se brinca, isto é um fato. Vou fazer uma pequena pesquisa na internet, e lá dos anos de 2012 ou 2015, por aí, alguém escreveu isso e eu copiei de pessoas, né, em que certamente todos vocês, se não todos, a grande maioria, já ouviu alguma coisa a respeito disso, mas eu acho importante falar para vocês dentro do contexto da nossa ministração. Aí alguém falou sobre John Lennon, um daqueles Beatles, né? E ele disse o seguinte, que o cristianismo iria se acabar. Falou assim: o cristianismo vai se acabar, vai se encolher, desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso, eu estou certo. Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje, nós somos mais populares que Jesus Cristo. Isso foi no ano de 1966. Algum tempo depois, ele recebeu 5 tiros de um fã e morreu. Tancredo Neves, aqui no Brasil, muitos de nós acompanhamos, né? Na ocasião da campanha presidencial, ele comentou que se tivesse 500 votos do seu partido, que na ocasião era o PDS, nem Deus o tiraria da presidência da República. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi tirado um dia antes da posse. Já pensou o que é isso? Um dia antes dele tomar posse, o trono lhe foi tirado. Brizola, em 1990, quando houve outra campanha presidencial, ele disse que aceitava até o apoio do diabo para se tornar presidente. Quando a campanha acabou, apontou Collor como presidente e não mostrou Brizola nem no segundo lugar. Cazuza, cantor famoso, né? Em um show no Canecão, ele pegou um baseado, né, de maconha, deu um trago, deu aquela baforada para cima e disse assim: Deus, essa é para você. Nós sabemos, né, como é que foi que o Cazuza morreu. Voltando bem atrás, houve um homem que construiu o que deveria ser o maior navio do mundo, né? O navio Titanic. E quando ele construiu aquele navio, eles apontaram como sendo o maior navio de passageiros da época. E aí, no dia que eles foram colocar a embarcação no mar, uma repórter fez a seguinte pergunta para o construtor: o que o senhor tem a dizer para a imprensa concernente à segurança do seu navio? Aquele homem poderia responder de várias maneiras, mas ele resolveu brincar com Deus. E ele, em tom irônico, disse assim: minha filha, nem se Deus quiser, ele tomba o meu navio. Com Deus não se brinca. O maior naufrágio de um navio de passageiros no mundo até então, que continue sendo o maior, que a gente não tenha nenhum outro, né? Marilyn Monroe, aquela grande atriz, cantora americana, Billy Graham, que nós conhecemos, né? Já está na glória, descansando nos braços de Jesus. Ele foi visitar aquela jovem
durante a apresentação de um show. Deus havia mandado Billy Graham até aquela mulher, pelo Espírito Santo, para pregar para ela. Porém, depois que ela ouviu a mensagem, ouviu Billy Graham disse, ela simplesmente falou: não preciso do seu Jesus. Uma semana depois, ela foi encontrada morta. Um ex-vocalista do conjunto de rock AC/DC, no ano de 1979, o nome dele era Bon Scott. Ele cantava uma música com a seguinte frase, vou ler em português: não me peça, vou seguir o caminho até o fim, na autoestrada para o inferno. Ele cantava isso em 1979. No dia 19 de fevereiro de 1980, ele foi encontrado morto, asfixiado pelo próprio vômito. Muitos outros homens importantes também se esqueceram que a nenhum outro nome foi dada tanta autoridade como a autoridade que há no nome de Jesus. Nos dias atuais nós vemos tantas pessoas zombando de Deus. Nós vemos tantas pessoas brincando com Deus. Como disse aqui no nosso texto de meditação, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Queridos, Deus é amor, mas quando o cálice da ira de Deus se transborda, sai da frente. A Bíblia diz no livro de Judas, capítulo 1, versículo 18 e 19, e é o que nós temos visto na atualidade. O texto diz assim: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito de Deus. São homens, mulheres, jovens que não têm o mínimo de temor a Deus. Para eles, blasfemar contra o nome de Deus é a mesma coisa, tão fácil quanto tomar um copo d'água. Pega um copo d'água, toma, ok. Blasfemar contra Deus para essas pessoas é algo natural. É algo que as pessoas fazem e elas não medem as consequências do que pode acontecer com elas. Não medem as palavras. Não temem em hipótese alguma de dizer palavras chulas a respeito de Jesus, a respeito de Deus, do Espírito Santo. Pessoas que se deixam ser usadas pelo diabo como propagadoras de calúnias e injúrias contra Deus. E essas pessoas acham que passarão incólumes, despercebidas diante de Deus. Sabe, queridos, uma coisa é certa: se essas pessoas se arrependerem das palavras que elas disseram, das calúnias que elas falaram contra Deus, do seu mau comportamento, se elas se arrependerem e reconhecer que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus, que Ele veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário para nos salvar, se elas reconhecerem e receberem a Jesus como seu Senhor e Salvador, elas serão perdoadas e serão salvas. Mas se não reconhecerem a Jesus como Senhor, se não reconhecerem as suas falhas, essas pessoas estarão perdidas eternamente. A Bíblia nos apresenta um exemplo que algo que, se acontecesse nos dias de hoje, a humanidade ficaria perplexa. Está escrito no livro de... Alguém acha para mim que isso aqui, o Senhor está me trazendo agora essa passagem, quando Herodes morreu, comido. Herodes era o rei, ele era o poderoso. Em certa ocasião, ele fez um certo discurso, e as pessoas aplaudiram, as pessoas se vangloriavam de ter aquele homem como seu rei, e elas disseram alguma coisa que custou muito caro para aquele homem, para Herodes.
Alguém achou aí qual que é a referência? Acho que é no livro de Atos, não é isso? Atos 12, 23. Atos 12, 23. Lê para nós aí, Cristiano, por favor, bem alto. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece, e ele morreu comido por vermes. Ok, lê o versículo anterior. É Atos, fala mesmo de novo. Atos 12, 23. Atos 12, 22, né? A partir do 23. Ok. E o povo gritava: é um Deus e não um homem que está falando. E no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu comido por vermes. Está percebendo, irmãos? O que o povo disse? Como é que é mesmo? E o povo gritava: é um Deus e não um homem que está falando. É um Deus e não um homem que está falando. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus, não é isso que fala o ditado popular? Será que é verdade, queridos? Que a voz do povo é a voz de Deus? Existe a sabedoria popular, existem muitos ditados como esses que eu falei com vocês aqui no início da ministração, e são verdadeiros mesmo, né? Não cutuque a onça com vara curta, não vai mexer na caixa de marimbondo, mas tem muito ditado popular que é pura balela. E um deles é este: a voz do povo não é a voz de Deus. E o povo diz que era a voz de um Deus e não de um homem. O que Herodes deveria dizer? Ele sabia que ele não era Deus. Ele deveria dizer: gente, menos aí. Eu não sou Deus, eu sou homem. O homem falha, eu tenho minhas falhas. Mas o que Herodes fez? Ele se ensoberbeceu. O orgulho veio à sua cabeça. Ele disse: eu sou mesmo um Deus. Eu estou aqui. Mas a Bíblia diz, queridos irmãos, que Deus, Ele não dá a sua glória para ninguém. E o resultado, está escrito que Ele morreu comido de vermes. Consegue imaginar essa cena? Eu fico imaginando como é que foi aquela cena de Herodes morrer sendo comido por vermes. Eu não sei se foi apenas alguma coisa interior, ou se Deus permitiu que aqueles vermes brotassem na pele de Herodes, deformassem a sua pele, o seu rosto e o seu corpo, e as pessoas vissem Herodes sendo comido pelos vermes sem poder fazer nada. Aquilo foi a mão de Deus. Queridos, com Deus não se brinca. Não se brinca com o poder de Deus. Deus é amor, é bondade, é misericórdia, mas não brinquemos com Deus. Nós não podemos brincar com Deus. E quando as pessoas acham que passarão incólumes diante do Senhor, quando acham que não haverá nenhuma força que poderá fazer com que se arrependam das suas palavras, olha, elas não têm temor de Deus. Nós temos visto, amados irmãos, os ativistas investindo contra a família, brincando contra algo que é sagrado ao Senhor. Queridos, a família é um projeto de Deus. É o mais importante projeto de Deus, é a família. Deus constituiu a família com o objetivo de proclamar e manifestar a glória dele. É através da família que foi cumprida a palavra de Deus para Adão e Eva, quando ele disse: crescei, multiplicai, povoai a terra. Foi dessa maneira, através da família, que Deus fez tudo isso. E existem pessoas que têm investido terrivelmente contra a família, contra os valores morais, tentando dizer que os princípios bíblicos, que os princípios divinos não precisam ser seguidos. As nossas crianças, amados irmãos, têm sido violentamente atacadas na sua mente. Lojas, empresas de grande popularidade no mundo inteiro têm investido em propagandas, tentando colocar coisas nocivas na mente das nossas crianças. Cantores e cantoras com a sua mente pervertida têm feito músicas que estão efetivamente colocando coisas horríveis na cabeça das nossas crianças, dos adolescentes e também dos jovens. Eles tentam sonegar a inocência das nossas crianças, ainda na sua tenra idade, tentando levá-las a um patamar totalmente fora da sua realidade e entendimento.
As pessoas estão tentando colocar na mente das crianças coisas que não são próprias para elas naquele momento. A nossa netinha Manuela é muito esperta e ela é muito inteligente. E eu já sabia que, desde quando a Isabela era criança, que também era muito esperta e inteligente, né, Bela? E o Xandão também, a criança, qualquer criança. Nós adultos temos que tomar muito cuidado com o que a gente conversa na frente das crianças. Entendeu? Mas tem conversa que a gente pode falar na frente da criança que não tem problema, que não é coisa da alçada delas, mas que não tem nada nocivo. E a Manuzinha, ela gosta muito, você está lá conversando, ela fala, às vezes ela está lá assistindo televisão, está lá na minha casa, eu, vovô Cília e vovó Yara, e ela está lá assistindo televisão, alguma coisa, e nós estamos conversando, de repente eu falo alguma coisa com a Yara, ou ela fala comigo, a Manuzinha, de onde ele está? O quê? O que é isso? O que foi? Manuzinha, isso é conversa de adulto, você não precisa, não. E é isso que está acontecendo. A criança é muito curiosa. E as pessoas, queridos irmãos, têm feito isso, têm tentado inculcar na mente e no coração das nossas crianças coisas que não são da realidade delas ainda. A erotização infantil é um deles. As pessoas têm levado as crianças a tentado despertar nelas a questão sexual, que é algo maravilhoso que Deus fez, a questão do sexo, né? Mas que não é naquela hora. A Bíblia diz, não desperteis o amor até que queira, está escrito lá em Cantares, né? Então, para que nós vamos despertar a criança para algo que não é dos momentos da sua vida ainda, que vai roubar a sua inocência, que vai atrapalhá-la? Eu já ouvi pessoas que se casaram ainda na adolescência. Casamento na adolescência. Eu me lembro de uma mulher dizendo que depois de alguns anos de casada, ela era feliz no casamento e tal, mas ela disse assim, sabe de uma coisa? Eu descobri que na época que eu ainda brincava de boneca, quando eu comecei a namorar. E uma parte da vida daquela mulher embora, porque ela parou de brincar com boneca para começar a pensar na questão do namoro. O que enchia sua mente era a questão do namoro. Então a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Para que nós vamos adiantar as coisas? Para que nós vamos antecipar as coisas? Para que nós vamos fazer as coisas fora do seu tempo? Não adianta. Nós vemos a natureza, meus irmãos. Tudo acontece no tempo determinado por Deus. Amém. Existem frutas tão saborosas, por exemplo, jabuticaba, que a pastoreada é apaixonada com jabuticaba. Mas tem época certa do ano para dar jabuticaba, parece daqui para frente, né? Novembro, parece, dezembro, janeiro é época de jabuticaba. Por que não dá jabuticaba lá o ano inteiro? Existem alguns pés que até dão, mas a jabuticaba boa mesmo, né? A mexerica, aquela mexerica porcã, eu gosto mais da mexerica porcã, mas já acabou. Se você vai no supermercado, no sacolão, a mexerica porcã que você vê é uma que está com a casca toda feia, parece que está estragada. Aquela época da mexerica grande, bonita, aquela casca amarela, saborosa, suculenta, já passou. É só no ano que vem. Queridos, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém. Então, quando as pessoas tentam inculcar na mente das nossas crianças coisas que elas deverão aprender lá na frente, na sua adolescência, na sua juventude, essas pessoas vão prestar contas a Deus. Sabe por quê? Mexer com criança é algo muito sério. Jesus já havia dito, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 14. Ele estava lá no meio da multidão, pregando o Evangelho, fazendo os seus sinais, abençoando as pessoas. E chegaram alguns pais com algumas crianças. E as crianças queriam chegar até Jesus. Criança é isso mesmo. Criança vê alguma pessoa assim mais, famosa, ela não tem problema nenhum. Ela quer ir lá para tirar uma foto, para dar um abraço, para falar, eu estive com Jesus. E as crianças queriam estar lá próximas de Jesus. O que os discípulos fizeram?
deixa esse menino ir atrás, o menino vai atrapalhar. Gente, criança é bênção. A Bíblia diz no Salmo 127, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é seu galardão. Criança não é problema, criança é bênção. E as pessoas discípulos falam, não, vai atrapalhar Jesus vai começar a pregar agora. E Jesus, sabendo de tudo aquilo, o que ele falou? Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Ah, queridos, as crianças são um bem precioso, um bem maravilhoso. E cada criança que é violentada, cada criança que é atingida por um pedófilo, por homens maus, violentos e cruéis, cada criança, o coração de Deus sangra. E essas pessoas vão se acertar com o soberano Senhor. Sabe por quê? A Bíblia é muito clara. E ela diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, versículo 8. Não se enganem. De Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não se enganem, de Deus não se zomba. Existem pessoas aí que já passaram anos, talvez até décadas, zombando de Deus. A gente vê aí, graças a Deus, que ano passado não teve carnaval. Aliás, esse ano não teve carnaval, mas já estão ensaiando aí, parece que ano que vem vai ter, né? E os carnavalescos, eles não têm limite nenhum. Em favor da arte, carnaval é uma festa da carne, né? Mas não contentes apenas na glorificação de Satanás, com a festa da carne, com homens e mulheres nus, não é nem desnudos, é nus, né? Com tantas coisas terríveis que acontecem durante esse período de carnaval, eles se voltaram para fazer blasfêmias contra Deus. E o que foi visto e foi divulgado nos últimos eventos dos desfiles das escolas de samba foi algo realmente terrível. Eles glorificando Satanás e humilhando a Jesus. Queridos, Jesus foi humilhado sim. Jesus precisava ser humilhado. Mas lá atrás, há 2000 anos atrás, no livro de Isaías, capítulo 53, diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Quando os judeus prenderam Jesus, bateram nele, cuspiram nele e disseram assim: diga quem é que te bateu, zombando de Jesus. O que Jesus fez? Ficou quieto, ficou na dele, porque ele sabia que ele precisava sofrer aquilo, ser humilhado, ser zombado, ser cuspido, sofrer na própria carne, porque ele tinha um propósito. Jesus tinha uma missão, e a missão de Jesus era morrer. Jesus foi o homem que nasceu para morrer, e ele morreu, mas ele sabia que ele tinha uma missão, que 3 dias depois ele ressuscitaria, ele se tornaria o Salvador de toda a humanidade, de todos aqueles que viessem a crer nele. Por isso Jesus consentiu. Por isso Deus Pai, que lá do céu, do seu trono de glória, eu imagino o coração de Deus vendo o sofrimento do seu filho, ele podendo fazer alguma coisa. Jesus disse, aliás, uma das ocasiões lá, que se ele pudesse, ele pediria, e viriam miríades, ou seja, milhares e milhares de anjos. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Deus não mandou os anjos acudirem Jesus, porque havia um propósito maior naquele sofrimento de Jesus. Jesus precisava sofrer, e muito mais do que aquilo, ele precisava morrer, porque com a sua morte, com o seu sangue que foi derramado, a humanidade seria redimida. Amém, queridos? Glória a Deus. Então o tempo de Jesus ser zombado, escarnecido, foi aquela época. Era algo que Deus permitiu, estava dentro do plano de Deus. Hoje não. Jesus está lá no céu,
está no seu trono de glória, está sentado à direita de Deus, e Ele está lá trabalhando para, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas, né? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Jesus está lá no céu preparando a nossa morada, queridos, preparando a morada de cada um de nós, sabe? Ele está lá preparando, trabalhando por nós. Então esse momento Jesus está lá e Ele não aceita a blasfêmia, a calúnia, o escarnecimento das pessoas. Isso entristece muito o coração de Deus. E tem muitas pessoas que ainda continuam escarnecendo de Deus, que continuam zombando de Deus. Por enquanto, elas estão incólumes. Nada aconteceu com elas. Mas sabe, queridos irmãos, uma coisa que eu aprendi, e eu tenho muito temor diante disso, é a lei da semeadura. Gente, é impressionante a lei da semeadura. Existem pessoas que estão sofrendo horrores da sua vida, até que alguém chega para elas e diz assim: vamos conversar um pouquinho aqui, me conta um pouco da sua vida, como é que foi a sua vida? Não, minha vida foi assim, assim, assim. O que você fez? Não, fiz isso, isso, isso. A pessoa está colhendo aquilo que ela semeou. Então não adianta, queridos irmãos, não adianta. Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, mas aquilo que a gente semeia, nós plantamos, nós colhemos. O que a gente planta, a gente colhe. A gente pode escolher as sementes que nós vamos plantar, viu? Nós podemos, devemos e precisamos escolher quais são as sementes que nós vamos plantar. Vamos regar a terra, vamos arar a terra, vamos semear as sementes, vamos regar a terra, vamos cuidar, e na hora da colheita nós vamos colher exatamente aquilo que nós havíamos plantado. Surpresa, a pessoa começou a colher amargura, começou a colher ira, começou a colher tantas coisas ruins. Ela vai se lembrar de que as sementes que ela jogou na terra do coração das pessoas ao seu redor foram sementes ruins. Queridos, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, pois aquilo que a pessoa semear, isso também se fará. Eu vou finalizar contando uma pequena história para vocês. Um jovem chegou aqui em Belo Horizonte com muitos sonhos. Sua vida estava assim muito ruim lá na sua terra. Ele veio com a esperança de conseguir alguma coisa, algo assim que lhe desse um certo alento. E aí Deus, a Bíblia diz que dos céus Deus olha a todos, né? Ele sabe, Ele conhece as nossas necessidades. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, permitiu que aquele moço encontrasse alguém que lhe estendesse a mão e o ajudasse. Aquele moço aprendeu uma profissão como um homem de Deus, um homem que tinha temor a Deus. Aprendeu algo novo e ele cresceu e prosperou no seu trabalho. Mas aquele moço cresceu tanto que ele permitiu que a soberba, a ganância e a vontade de subir na vida lhe cegassem os olhos. E aí ele não teve dúvidas em apunhalar pelas costas daquela pessoa que o havia ajudado, que havia lhe estendido as mãos. O tempo passou e aquele moço teve a oportunidade, o tempo passou, mas ele teve a oportunidade de ver a misericórdia de Deus através da vida daquele homem que havia sido apunhalado por ele pelas costas. Primeiro havia ajudado ele, depois ele foi apunhalado pelas costas, mas como ele era um homem de Deus, ele o perdoou e ele continuou amando a ele, mesmo tendo sido traído. Ele não se deixou levar pelo sentimento de vingança. Nós somos maus. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Irmão, se dependesse de nós, do nosso pensamento, a gente pensaria assim: o que aconteceu com Herodes podia acontecer com tanta gente. Fala a verdade, não é? Podia acontecer com fulano, cicrano, beltrano. Não desejo mal não, só quero que ele morra. O nosso coração é mau, irmãos.
enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, né? Mas aquele homem de Deus mais uma vez abençoou aquele jovem que não se arrependeu e levou sua vida adiante. Ele achava que era obrigação daquele homem, você é um homem de Deus, você tem um temor de Deus, então é sua obrigação mesmo fazer isso. Aliás, você está obedecendo o mandamento que é amar o próximo, né? E fazer o bem. Então eu estou aqui na minha. E ele continuou. No final dessa história, um dia aquele jovem adoeceu gravemente. Adoeceu uma doença de morte. Mas antes da sua morte, a última pessoa que esteve com aquele moço, enquanto ele ainda tinha um restinho de consciência, foi exatamente aquele homem de Deus, que no passado o havia abençoado, estendido as mãos, ensinado uma profissão, o perdoado depois que ele havia o traído, mas essa pessoa abençoou, orou com ele, ministrou sobre a sua vida. O instante final da vida daquele moço foi testemunhado pelo homem temente a Deus, que ficou com ele no seu leito de morte até o último suspiro. Aquele jovem não conseguiu desfrutar da sua intensidade daquilo que ele havia conquistado. Ele conquistou, depois de um tempo, traiu um amigo, mas ele não conseguiu viver para desfrutar. Com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semear, isto também se fará. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude para que nós possamos ser agentes da mensagem de Deus, para mostrar para as pessoas que a maneira correta de agir é tendo o temor de Deus no coração, é não agindo dessa forma leviana, cruel, terrível. Que o Senhor nos use para que nós possamos ser instrumentos nas mãos dEle para abençoar as vidas, para levá-las ao arrependimento e dizer, como diz a palavra, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. É tempo de arrependimento, meus irmãos. Tempo de nós voltarmos os nossos olhos para Deus, de pedir que Ele possa sondar o nosso coração e que Ele nos ajude a caminhar de acordo com a sua soberana vontade. E que nós possamos caminhar de maneira que nós possamos alegrar o coração de Deus. Que nós possamos ser como o homem do Salmo 1, quando a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe, queridos, nós somos como este homem, como essa pessoa, né? Isso não é só para o homem, é para as mulheres também. Sabe, queridos, nós seremos pessoas que estaremos com os nossos olhos voltados para Deus. E nós poderemos sempre dizer e fazer nossa oração de Davi, quando ele disse, sonda meu Deus e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É tempo, queridos irmãos, de nós voltarmos os olhos para Deus. Pedir que Ele nos ajude a caminhar de acordo com a sua soberana vontade. Vontade essa que, segundo o apóstolo Paulo, é boa, é agradável e é perfeita. E no Salmo 30, o salmista fez uma oração, que a gente possa fazer essa oração como o salmista fez. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Que Deus nos ajude a andar na sua presença, tendo o temor do Senhor pleno na nossa vida, que a gente possa caminhar de acordo com a vontade de Deus. E quando nós observarmos injustiça, zombarias, piadas, calúnias contra Deus, que Ele nos ajude para que a gente possa se posicionar de maneira contrária e não sejamos cúmplices das obras infrutíferas das trevas, como está escrito em Efésios 5:11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Sabe, queridos, alguém pode dizer assim, eu não tenho procuração para defender Deus. E Deus não precisa da nossa defesa, mas Deus quer que nós nos posicionemos. E muitas vezes, as pessoas que têm o temor do Senhor, veem alguém zombando de Deus,
caluniando de Deus, blasfemando contra Deus, elas riem das suas piadas, elas ficam assim, aquele sorriso amarelo, sabe? Porque elas acham que aquela pessoa ali, de repente até uma pessoa que tem autoridade sobre ela. Mas olha, não tem ninguém que tem autoridade maior do que Deus. Não tem ninguém que é superior ao soberano Senhor. Aí você deve se lembrar que as pessoas falaram para Herodes que ele estava falando, era um Deus como um Deus e não como homem, e Herodes se ensoberbeceu, e ele caiu morto, comido por vermes. Quem é o seu chefe? Quem é o seu patrão? Quem é o prefeito, governador, o presidente, seja lá quem for o juiz, o ministro? Quem é essa pessoa que está diante de você e que está blasfemando contra Deus, e que está dizendo algo que entristece e fere o coração de Deus? Quem é essa pessoa diante do Deus Todo-Poderoso? Aí você diz, pastor, eu sou muito pequeno, eu sou apenas um jovem, uma jovem. Você não vai me ouvir, mas você é o embaixador do rei. Você é filho, você é filha do rei, e o Senhor está ao seu lado, né? E o salmista diz, quem me poderá fazer o homem? Entendeu, queridos irmãos? Então que nós possamos nos levantar com um brado, um grito de guerra para lutar contra as forças do mal. Mas para isso, irmãos, nós temos que estar preparados. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia todo dia, é por isso que a gente tem que orar todo dia, é por isso que a gente tem que continuar conhecendo a Deus todos os dias, porque se a gente não estiver preparado, o que vai acontecer? Nós não vamos ter condição. Por isso que lá Pedro disse que nós devemos estar preparados para responder a respeito quando nos perguntarem sobre a nossa fé. A gente tem que estar preparado. Se nós não estivermos preparados, as pessoas vão chegar diante de nós, elas vão zombar de Deus, vão brincar com Deus, vão blasfemar, e nós vamos ficar lá de boca aberta sem saber o que fazer. Aí nós vamos para casa e vamos chorar no travesseiro, que é lugar quente. E vem aquele sentimento de frustração. Deus, eu não fiz nada, eu poderia ter feito alguma coisa, eu poderia ter dado uma palavra. Ah, meus irmãos, você se lembra da história de Naamã? Naamã era um homem poderoso, né? Um homem era um poderoso, e ele, na verdade, era assim, uma pessoa muito respeitada, mas ele era leproso, ele tinha uma enfermidade terrível, e na casa dele havia uma jovem que havia sido trazida lá do meio do povo de Deus, e aquela moça era uma serviçal, uma escrava que estava lá. Mas mesmo estando, servindo como escrava na casa daquele homem, um homem poderoso lá do exército daquela cidade, ela estava atenta aos acontecimentos. E aí um dia, ela virou para a mãe, para a mulher de Naamã e falou, olha, se esse homem conhecesse a Deus, existe um profeta, que ele poderia ir lá. Ele poderia ir lá. Às vezes, irmãos, a gente não fala com as pessoas porque a gente acredita que as pessoas não vão dar crédito à nossa palavra. A Bíblia diz assim, abre a tua boca e eu te encherei. A Bíblia diz que o Espírito Santo haveria de nos colocar em nossos lábios, lembrar daquilo que a gente deveria falar. Meu irmão, quando você tem a oportunidade de falar, fale, abra a tua boca e fale. O resto deixa por conta de Deus. Imagine se aquela empregada dissesse assim, esse cara é poderoso do exército, tal, eu sou assim de serviço, não vai falar nada não. Ela foi e falou com a mulher daquele homem, e a mulher falou com ele, e ele foi. E aí quando chegou lá, Eliseu, né? Eliseu falou com ele, você vai lá no rio, como é que fala? Esqueci o nome do rio. Hã? E lá no rio, né? Rio Jordão, não, esqueci o nome do rio, alguém acha para mim, é que eu esqueci o nome do rio. Ele deveria mergulhar 7 vezes na água do rio. E aí, Naamã, tipo assim, falou, puxa vida, tem uns rios aí que são mais limpos, né? As águas de Farfar, não sei o quê. Seria melhor me mandar mergulhar lá, porque lá seria bacana. Aí os soldados dele falaram assim, olha, faça. Tipo assim, faça pelo menos, pague para ver. Ele tinha que mergulhar 7 vezes. Aí Naamã mergulhou. E como é que ficou a pele dele? Limpa, pura, como a pele de um bebê. Eliseu poderia falar assim, não,
Deus, o Senhor está me mandando eu falar com esse cara aqui, que é uma autoridade, que ele vai mergulhar lá nas águas daquele rio, aquelas águas sujas lá. Não, esse cara vai vir para cima de mim. Mas Eliseu não teve medo. Ele simplesmente abriu a boca dele e falou o que deveria ser falado. Meus irmãos, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Você que nos assiste, olha, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito, meus irmãos. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui como mensageiros do Rei. Foi no Jordão mesmo, né? Pois é. Nós estamos aqui, queridos irmãos, exatamente como Deus tem um propósito na nossa vida. Então não tenha medo, não. Não tenha medo. Não importa onde você esteja, você pode estar no meio dos grandes. É o caso da Tatiana, né, Tatiana? Lá que está lá no meio dos grandes. Não importa onde você esteja. A pastora Carla está lá no meio dos grandes, né? Não importa onde você esteja. Se você está lá, porque Deus te colocou lá. E quando Deus te coloca num lugar, é que Ele tem um propósito. Para que você seja um mensageiro e você possa dizer para as pessoas: olha, com Deus não se brinca, porque aquilo que o homem semear, isso Ele também ceifará. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar. Nós vamos orar. Sabe, eu gostaria que você que nos assiste aqui nesta hora, você que está aqui na casa do Senhor nessa manhã, que você possa parar um pouquinho para você pensar. O que você tem feito diante das zombarias que as pessoas têm feito a Deus? Pessoas que têm brincado com Deus. Pessoas que têm blasfemado. As pessoas sabem que cutucar a onça com a vara curta é declarar sua sentença de morte. Que mexer na caixa de marimbondo é você ter problemas seríssimos. Que você semear ventos vai colher tempestade. Mas que brincar com Deus vai colher aquilo que você tiver semeado. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, para que nós possamos ser homens, mulheres, jovens, valentes, que não temem o que nos pode fazer o homem, mas que nós possamos ser pessoas valentes, destemidas, que oram, que proclamam, que não tem medo daquilo que o inimigo possa fazer contra nós. Que Deus faça algo no Brasil. Nós precisamos de pedir para que Deus salve o nosso Brasil. E passa Deus salvar o nosso Brasil. Deus sarar a nossa nação. Por isso aí passa nós nos dispormos a ser instrumentos nas mãos dele. Aleluia. Nós vamos cantar de novo aquela música Deus sara esta nação. Você pode ficar de pé. Nós vamos cantar. E esse momento agora é o momento quando nós vamos orar. Quando o Espírito Santo de Deus traz aqui para nós esse entendimento. E que nós possamos ser homens, mulheres, jovens que caminham de acordo com a soberana vontade de Deus. Aleluia.